Olá, amigos e amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, muito boa madrugada. Agora, no nosso projeto intensivo aqui para o 25º exame, comigo, Cristiano Sobral, suave na nave no Direito Civil. Eu vou deixar aqui na tela, vamos lá na tela rapidinho, olha o meu site aí, gente, cristianosobral.com.br. Lá vocês vão ter acesso a muito material de apoio gratuito. Isso que é de bom, é de grátis, né? É de graça, é de grátis. Você tem muito material de apoio lá, tá? Que é um material de apoio muito bacana e que vai ajudar você a potencializar as suas chances aí para alcançar o resultado positivo no exame de ordem. Estamos aqui no 25º exame, gravando com força total, eu e toda a equipe do portal Exame de Ordem. E chegamos então no nosso projeto intensivo. Vocês têm aula comigo no projeto regular, vocês têm aula comigo no projeto de questões, vocês têm aula comigo no projeto intensivo, vocês têm aula comigo e terão ainda também no nosso revisaço. Gente, realmente você que faz o projeto, que é o projeto 6 em 1, você tem uma preparação completa no CERS, no portal Exame de Ordem. E aqui nós vamos trabalhar alguns assuntos, selecionar alguns temas que são realmente frequentes nas provas realizadas pela FGV. A sua banca, para muitos, o capeta, é feia essa palavra, né? Mas para muitos o capeta, mas para outros uma banca razoável e que vem aí apresentando resultados em provas desafiadoras, mas nada impossíveis. Porque você sabe muito bem que o impossível não existe, e isso é muito básico para todos nós. O impossível, ele não existe. Tudo bem, galera? Beleza? Vamos iniciar com um super tema. A gente vai aqui trabalhar inicialmente um assunto muito querido pela banca, que é o tema da responsabilidade civil. Acompanhem comigo na tela. Responsabilidade civil, um dos temas mais queridos pela FGV. Então agora a gente vai trabalhar esse assunto, que é extremamente importante. E você que está estudando para a OAB comigo para o 25º exame, mas saiba que esse assunto, a responsabilidade civil, que está aí na sua tela, servirá para qualquer tipo de prova. Seja uma prova de juiz, delegado, promotor, defensor, você está estudando para a OAB, mas esse é um ponto muito relevante. Pois bem, quando a gente falar de responsabilidade civil, quando a gente fala de responsabilidade civil, tem que lembrar que a responsabilidade civil nada mais é do que um dever sucessivo. Sim, um dever sucessivo que surge em razão da violação de um dever originário. Cris, esse dever originário é um dever de quê? É um dever do quê? Esse dever originário é um dever de você não causar danos a outrem. Isso mesmo, de você não vir a causar danos a outrem. Agora, caso você venha causar dano a uma outra pessoa, você terá que reparar o injusto causado. Então, a responsabilidade civil é um dever sucessivo que surge em razão da violação de um dever originário. Inclusive, esse dever originário, ele é baseado numa máxima, a máxima denominada como neminem laedere. Então, neminem laedere, como se encontra aí na sua tela. Você tem a apostila de apoio também no nosso projeto intensivo, tanto de responsabilidade civil, como de obrigações, como de contratos em espécie, parte que me cabe, porque Luciano Figueiredo fica com a parte de famílias, sucessões e parte geral, e o professor Roberto Figueiredo com a parte de reais, ok? Importantes assuntos aí. Então, o neminem laedere é o dever originário de não se causar danos a outrem. Se você vier causar danos a outrem, terá que reparar o dano causado, ok? Esse é o dever sucessivo, essa é a responsabilidade civil. Mas para que haja responsabilidade civil, doutores, muita atenção. Pressupostos, requisitos devem ser preenchidos. Pressupostos, requisitos devem ser preenchidos. E que pressupostos, que requisitos são esses da responsabilidade civil? Você vai acompanhar agora comigo aqui na tela. Que requisitos são esses? Escreva aí.
requisitos, pressupostos da responsabilidade civil. Vou mudar de cor aqui para ficar melhor. Primeiro pressuposto ou requisito, conduta. Segundo pressuposto ou requisito, culpa. Terceiro pressuposto ou requisito, nexo causal. Quarto pressuposto ou requisito, dano. Então aí na sua tela, você que está acompanhando comigo, me dê o seu feedback. Na sua tela, você tem que colocar lá pressupostos, requisitos da responsabilidade civil. Quais são eles? Conduta, culpa, nexo causal ou nexo de causalidade e o dano. Conduta, culpa, nexo causal ou nexo de causalidade e o dano. Isso é importantíssimo para o estudo de todos vocês, ok? Queria saber se todos vocês já se matricularam no terceiro Conascenf, gente. O link está na minha bio. Não esqueça de se matricular, congresso gratuito, tá? Só se paga caso você queira emitir um certificado, e é um valor irrisório. Congresso gratuito, terceiro Conascenf, ok? O link está na minha bio, se inscreva lá. Gente, olha só, a gente vai começar a estudar de trás para frente, isso mesmo. Porque numa conduta moderna, e eu, Cristiano, até no meu livro, O Direito Civil Sistematizado, que está saindo amanhã, gente, a 9ª edição, sai amanhã, isso mesmo, agora em janeiro, saindo a 9ª edição, e eu explodindo de felicidade, né? Explodindo de felicidade. 9ª edição, saindo aí bombástica, muito atualizado pela editora Juspodium. Eu coloco lá, no meu livro, que não existe responsabilidade civil sem dano. Não existe. Para que haja responsabilidade civil, deve haver dano. Não existe responsabilidade civil sem dano. Por quê? Para que haja responsabilidade civil, tem que haver dano. Então, a gente vai começar de trás para frente. Porque eu coloquei lá, conduta, culpa, nexo causal e o dano. E a gente vai começar estudando pelo dano, ok? Vamos iniciar o nosso estudo pelo dano. Então, vem aqui comigo na tela. Dano. E o primeiro dano que a gente vai analisar é o dano material ou dano patrimonial. Então, o primeiro dano que nós vamos analisar é o dano material ou dano patrimonial. Você vem me acompanhando aqui nas aulas do 25º exame, dano material, dano patrimonial, como é que ele se divide? Nós sabemos muito bem que a divisão do dano material ou patrimonial é a divisão entre danos emergentes e lucros cessantes. Vamos anotar aí na tela? Danos emergentes e lucros cessantes. Danos emergentes, lucros cessantes. O que vem a ser o dano emergente? O dano emergente nada mais é do que a perda no patrimônio já existente. Dano emergente é a perda no patrimônio existente. É um funkinho, né? Dano emergente, perda no patrimônio existente. Dano emergente, perda no patrimônio existente. Então, olha só, se você já tinha esse patrimônio e houve a perda dele, o seu dano é um dano emergente, é um dano material. Agora, lucro é algo futuro. Lucros cessantes é aquilo que você deixou de ganhar. É aquilo que você deixou de ganhar. Isso é o que nós falamos e destacamos como lucros cessantes. Então, aquilo que você perdeu já fazia parte do seu patrimônio? Dano emergente. Dano emergente, perda no patrimônio existente. Dano emergente, perda no patrimônio já existente. Lucro cessante, aquilo que você deixou de ganhar. É claro que para que haja dano material, você tem que comprovar. Tem que ser algo planilhado, tem que ser algo comprovado. O magistrado não vai te dar um dano material que você não comprova. Então, é a perda no patrimônio já existente ou aquilo que você deixou de ganhar. Muitos autores colocam a perda de uma chance, uma teoria francesa, perte de une chance. Você não precisa falar francês, claro que não, mas a perda de uma chance, ok? É a perda de uma chance séria e real, uma chance séria e razoável, uma chance séria e real.
E o caso mais emblemático de perda de uma chance, o mais falado, é o caso do show do milhão, que é o recurso especial. Anote o RESP aí comigo. Olha só, é o recurso especial 788459 da minha Bahia. Da minha não, porque eu sou carioca, né? Mas eu amo a Bahia, né? Então, olha só, recurso especial 788459 Bahia, ok? Bahia, tá? Terra dos meus amigos Sabrina Dourado, Luciano Figueiredo, Roberto Figueiredo, professores aqui do portal Exame de Ordem, não é? Terra da minha querida Flavinha Bahia, que hoje é mais carioca do que baiana, né? Ela só tem de Bahia no nome hoje, mas tá carioquíssima, Flavinha, a nossa cocadinha. Então, olha só, para e pensa. Olha aqui. Eu tenho a perda de uma chance. E a perda de uma chance, como eu te disse, tem que ser a perda de uma chance séria e real. E eu te dei como exemplo o recurso especial 788459 Bahia. Eu podia te dar N recursos, porque tem muitos julgados no site do STJ, por exemplo. Bom, até condenações de advogado pela perda de uma chance em razão de perder o prazo do cliente. Isso é uma fatalidade para o profissional do direito. Mas nada impede de que a perda de uma chance venha acarretar também um dano moral. Nada impede. Em razão da perda de uma chance, a pessoa pode ter danos materiais, assim como poderá ela ter danos morais. Me dá seu feedback aí, gente. Manda sua dúvida, manda sua crítica, manda seu elogio lá para o nosso plantão de dúvidas, ok? E vamos lá. Mas então o que seria o dano moral? Olha aqui. No segundo ponto aqui, dano moral, e você que está me acompanhando aí na tela, dano moral. O que é dano moral? Ah, gente, isso aqui é a maior papagaiada na prática. Porque muitos advogados gostam de ficar conceituando o que é dano moral como se o juiz não soubesse o que é dano moral. Para prova, tanto de uma primeira fase ou de segunda fase de OAB, claro que você que estuda aqui comigo tem que saber o que é dano moral. E dano moral nada mais é do que a violação de um dos direitos da personalidade. Basta um dos direitos da personalidade. Então, é a violação de um dos direitos da personalidade, ok? Violação de um dos direitos da personalidade, ok? Esse é o dano moral. Violação de um dos direitos da personalidade. Agora, cabe aqui informar que algumas súmulas do STJ devem ser citadas. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vou mudar de cor. Olha aí, todas as súmulas que reputo extremamente importantes. Súmula 37, todas do STJ, ok? Todas essas súmulas são do STJ e abordam o assunto dano moral. Súmula 37, súmula 227, súmula 370, súmula 385, súmula 387, daqui a pouco alguém vai berrar bingo aí, né? 37, 227, vai colocando aí na tela. 37, 227, 370, 385, 387, 388, 402, 403 e uma recente súmula, a súmula 595, que fala que quando um curso não for reconhecido em instituição de ensino superior, poderá o aluno consumidor reclamar um dano moral. Então o cara cursa, no final ele quer um diploma, e esse diploma com reconhecimento pela uma instituição, e não há o reconhecimento desse diploma. Olha o problema que esse cara vai ter na vida, ok? Olha o problema que esse cara vai ter na vida. Então, na sua tela, você coloca aí 37, 227, 370, 385, 387, 388, 402, 403 e 595 do STJ. Todas importantes súmulas de dano moral no STJ. E você pode pegar maiores dicas ainda, mais complemento para sua aula, lá no meu canal do YouTube, no Cristiano Sobral. É só colocar lá, ó, Cristiano Sobral, milhões de vídeos disponíveis lá para vocês, ok?
Bom, o que a súmula 37 diz? A súmula 37, ela fala da possibilidade da acumulação do dano moral com dano material. Uma velha súmula conhecida por todos nós. É possível acumular o dano moral com o dano material? Claro que sim. Claro que sim, ok? Súmula 227. E essa súmula está em total consonância com o artigo 52 do Código Civil. 52 do Código Civil. Porque a pessoa jurídica, ela poderá reclamar um dano moral em razão da violação de um dos seus direitos da personalidade. Ela poderá reclamar um dano moral em razão da violação de um dos direitos da sua personalidade. Sim, e ela pode demandar por um dano moral. Súmula 370. É uma súmula que pode cair em empresarial, pode cair em consumidor, pode cair em civil, que ela fala que a apresentação antecipada de cheque pré-datado configura dano moral. Sim, claro, a apresentação antecipada de um cheque pré-datado configura dano moral. Vem cá, Cris, mas o cheque não é uma ordem de pagamento à vista? Sim, eu sei, o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Todavia, entre mentes, quando você ali, pós-data ou pré-data, a boa-fé objetiva ela deve ser abraçada. A confiança, a lealdade devem ser observadas. Então, essa confiança, essa lealdade que devem ser observadas, ok? Que devem ser observadas, no momento que você apresenta um cheque antes da data que foi pré-pactuado ali, pós-datado, ok? O chamado pré-datado, ok? Você violou a boa-fé objetiva. Você violou esse dever de conduta, ok? Esse dever de conduta. E aqui você, meu amigo e minha amiga, muito atento para esse tema, um tema caloroso, tá? E é um tema que nós observamos, um dano que nós chamamos de in re ipsa. Anote aí, coloca aí na tela. Dano in re ipsa. Dano in re ipsa. Se eu tivesse com vocês numa live, né, eu ia falar, mete o dedo na tela porque eu quero é coração. Olha só, dano in re ipsa. O que é dano in re ipsa, você sabe? Você sabe, aqui que está comigo estudando no portal Exame de Ordem, você sabe o que é dano in re ipsa? Dano in re ipsa é o dano moral presumido, ok? Dano moral presumido. Então, atenção para essa dica. Dano moral presumido é o dano in re ipsa, ok? Bom, aí vem a súmula de número 385. Eu falo que é uma súmula em que se bate em cachorro morto. O cara tá com o nome sujo, tá com o nome negativado, ok? O cara tá lá com o nome sujo, tá com o nome negativado. Deve, não nega, mas não tem como pagar a dívida. O nome dele tá sujo lá no SPC. Aí vem uma empresa e negativa o nome dele indevidamente. Então ele tem uma negativação devida e uma negativação indevida. Dessa negativação indevida, cabe dano moral? Não. Não cabe. A súmula 385 diz que não será cabível. Por que que não será cabível, Cris? Porque é uma prévia inscrição do nome dele. Então, cabe no máximo o cancelamento do registro. Vem a súmula 387, que diz da possibilidade da acumulação do dano moral com o dano estético. O dano moral com o dano estético, gente. Olha só. Que importante isso. O dano estético é um dano que é uma lesão que diminui o seu corpo. É uma lesão de caráter duradoura. É uma lesão duradoura. Aí muitos me perguntam, Cris, mas essa lesão tem que ter uma carga de definitividade? Essa lesão, ela tem que ter uma carga de definitividade? Essa lesão tem que ter uma carga de irreversibilidade? Uma lesão de caráter de irreversibilidade? Uma lesão de caráter de definitividade? É preciso que tenha esse caráter? A resposta é negativa. Não há necessidade que haja esse caráter de definitividade ou de irreversibilidade. Nós sabemos muito do avanço da medicina. Hoje, uma cicatriz, ela pode ser consertada no futuro,
Mas é uma lesão duradoura? É. Se é uma lesão duradoura, é dano estético e ponto final. Mesmo que no futuro possa se extinguir aquela cicatriz por uma situação de cirurgia plástica, ali se configurou o dano estético e ponto final. Então não há necessidade da irreversibilidade e da definitividade, ok? Súmula 388. Outra súmula que fala de dano in re ipsa. Outra súmula de dano in re ipsa. A súmula 388 também pode cair em civil, pode cair em empresarial, ok? Pode cair em consumidor. Que ela diz que a devolução indevida de cheque, caracteriza dano moral. A devolução indevida do cheque caracteriza dano moral, ok? Caracteriza dano moral a devolução indevida do cheque. Então o cara tem dinheiro na conta, passou o cheque direitinho, mas a instituição financeira devolveu indevidamente o cheque dele. Então há o quê? Um dano moral presumido. A súmula 402, que você vai fazer pesquisa aí posteriormente, fala que o dano pessoal engloba o dano moral no contrato de seguro. A súmula 403 fala do uso indevido da imagem da pessoa sem a sua autorização. Sem a sua autorização. Então a súmula 403, ela também fala do dano moral in re ipsa. E a súmula 595, uma recente súmula do STJ, fala do não reconhecimento de curso em instituição financeira, em instituição de ensino superior. E aí se configura também o dano in re ipsa, ok? E dano in re ipsa. Hoje também se fala, doutores, do desvio produtivo do tempo. É a perda do tempo livre. Sim, foi inclusive minha tese de doutorado. E tem um professor que arrebenta no tema, que é o Marcos de Saúny, ok? Marcos de Saúny, autor de uma obra muito conhecida, tá? E a tese minha de doutorado foi sobre esse ponto. Hoje nosso tempo, ele vale ouro. Nossa, ele faz parte da nossa felicidade, nosso direito constitucionalmente garantido, que é o direito à felicidade, não é verdade? Faz parte da dignidade da pessoa humana, estampado no artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição Federal. Então, o fato de ser violado o tempo livre da pessoa, também se fala de indenizabilidade. Existem vários julgados nesse sentido já, em sede da STJ, e no meu tribunal aqui no estado do Rio de Janeiro, existem diversos julgados pela perda do tempo útil, perda do tempo livre. Faça a pesquisa dessa forma, perda do tempo útil, perda do tempo livre, tá? E você vai ver que tem indenizações por dano moral, por dano material, e por aí vai. E a própria acumulação do dano moral com o dano material. Então, quando nós falamos de dano, pode cair na sua prova o dano moral, o dano material, o dano estético, a perda de uma chance, a perda do tempo livre, não é? E também se fala de dano ricochete ou dano reflexo. Vamos aqui imaginar a seguinte situação. Um pai é assassinado indevidamente por uma pessoa. O filho poderá reclamar um dano ricochete, um dano moral ricochete pela perda do pai. O dano recaiu sobre a vítima. A pessoa que morreu, claro, mas pessoas que o amavam poderão reclamar um dano moral aí por um chamado dano ricochete ou dano reflexo. Isso é muito comum. A jurisprudência também do STJ e a doutrina majoritária entendem que não será cabível dano moral pelo mero constrangimento, pelo mero aborrecimento. Não será cabível dano moral pelo mero aborrecimento, pelo mero constrangimento. Não será cabível o dano moral. Ok? Então essa é outra dica que eu destaco para todos vocês. Não é cabível o dano moral ricochete. Não é cabível o dano moral reflexo. E esse é um ponto fundamental para o nosso estudo. Ok? Beleza, gente? Vamos lá. Falando de pressupostos da responsabilidade civil. E aí eu volto na questão da conduta.
Lembra da conduta que a gente começou a falar no início do nosso encontro de hoje, aqui no portal Exame de Ordem? Você que estuda comigo aqui no portal Exame de Ordem, não esqueça de acessar lá meu canal no YouTube, Cristiano Sobral. Não esqueça de acessar o meu site, cristianosobral.com.br. Não esqueça de me seguir lá pelo Instagram, o @Cristiano Sobral. Tudo bem? Beleza, gente. Olha só. Conduta. A conduta na responsabilidade civil, ela tanto pode ser lícita, como ela poderá ser ilícita. Peraí, Cris. A conduta lícita, gera o dever de indenizar? Sim ou não? Sim, claro que sim. O fato da pessoa ter agido licitamente exclui a sua ilicitude. O fato da pessoa ter agido licitamente excluirá a sua ilicitude, mas não o dever de indenizar. Exclui a ilicitude, mas não exclui o dever de indenizar. Isso é algo importantíssimo, isso é algo caloroso para o nosso estudo, ok? É importante pra caramba, tá? Agora, a conduta ilícita, baseada na antijuridicidade, ok? A ilícita, baseada na antijuridicidade, aí sim, claro, se é fato, haverá aí a situação da indenizabilidade. E essa ilicitude poderá ser fundamentada num ilícito subjetivo, cuja fundamentação está no artigo 186 do Código Civil, bem como num ilícito objetivo, cuja fundamentação encontra-se pautada no artigo 187 do Código Civil, o chamado abuso de direito. Muito cuidado com esse assunto, hein? Abuso de direito. Escutem o que eu vou falar agora. O abuso de direito é um ato ilícito objetivo. Trata-se de um ato ilícito objetivo. Mas a sua origem, ela é uma origem lícita. Olha o nome, abuso de direito. Abuso de direito, ou seja, você tem um direito, mas você excedeu os fins colimados pela lei. Então, ao abuso de direito, você tem o direito, excedeu os fins colimados pela lei, mas você tem o direito. Abuso de direito, ok? Abuso de direito. Então, aqui há de se destacar essa atenção, porque uma vez praticado o abuso de direito, a doutrina, segundo o enunciado de número 37 do primeiro encontro do Conselho de Justiça Federal, diz que haverá responsabilidade civil de natureza objetiva, ou seja, independente da existência de culpa. Beleza? E falando em culpa, a culpa é um dos pressupostos da responsabilidade civil também. E no Código Civil, a regra é a da responsabilidade civil de natureza subjetiva, aquela mediante a verificação de culpa. Responsabilidade civil de natureza subjetiva. Não é que a responsabilidade civil objetiva seja uma exceção, e não é. A responsabilidade civil objetiva não é uma exceção. O que existe hoje é um alargamento da responsabilidade civil objetiva, cujo fundamento encontra-se pautado no artigo 927, parágrafo único. 927, parágrafo único, que diz lá: haverá responsabilidade civil independente da existência de culpa quando a lei disser, quando a lei dispuser, ou quando a atividade desenvolvida pela parte for uma atividade de risco. Então, haverá responsabilidade civil objetiva quando a lei dispuser ou quando a atividade desenvolvida pela parte for uma atividade de risco, gente. De risco. E aí há de se falar de responsabilidade civil de natureza objetiva. Bom, estamos caminhando já para o final do nosso primeiro bloco aqui da aula, ok? Primeiro bloco. Eu ainda tenho que falar muito de culpa com vocês e tenho que também falar de nexo causal. Mas isso a gente vai analisar e aprofundar, por mais que a gente esteja no projeto intensivo
no nosso segundo bloco. É o momento de você levantar da cadeira, dar aquela alongada forte aí, tomar um cafezinho, tomar uma água, dar aquela taparada aí no rosto e vir comigo, não dorme não, porque eu não aceito que durmam na minha aula.